E aí pessoal, tudo bem? Eu acabei ficando com menos tempo do que eu gostaria de ter para fazer esse vídeo, mas eu vou fazer hoje porque senão eu não vou fazer mais. Se eu ficar enrolando para fazer esse vídeo, eu sei que ele vai cair no esquecimento como tantos outros aí que eu vivo prometendo que eu vou fazer e nunca faço. É... Alerta, esse vídeo não só vai ter spoiler, como ele vai ter spoiler pra caralho. Se você tem a mínima esperança de assistir as coisas sem saber o que vai acontecer, deixe pra assistir esse vídeo um dia quando você tiver consumido todo esse conteúdo até aqui. Fala com vocês alguém que assistiu nas últimas 3 semanas pela primeira vez tudo que há pra se assistir. As 7 temporadas mais os 4 episódios da oitava temporada. Então, eu lido com gente que toda vez que sai uma temporada nova, ele assiste todas as anteriores, por exemplo, pra ficar fresco na mente dele, pra ele pegar coisas que ele não tinha pegado na anterior. Eu não tô tão assim, mas eu tô com aquele impacto da primeira assistida, daquele primeiro contato com a coisa, tudo muito recente, porque eu assisti GOT pela primeira vez 3 semanas atrás. É, e aí, assim, a gente ainda não terminou. Eu poderia muito bem esperar os próximos dois para falar sobre isso, mas eu quero deixar registrado como estava a minha cabeça nesse momento, porque tá muito legal, tá muito legal. Eu tô muito confuso e eu quero poder depois acessar essa confusão e ver até onde eu estava certo, até onde eu estava errado e se as minhas dúvidas elas eram pertinentes ou não. É... Então, assim, talvez eu vou falar muita coisa aqui que você já ouviu um monte de gente falando e talvez você fale assim, ah, mas essa discussão já é antiga, a discussão ela já foi muito pra frente desse ponto aí em que você tá. Sim, sim, eu sou novo, eu acabei de chegar, gente. Então, caso vocês se interessem na visão que eu tive da coisa até aqui, vamos lá. Tem Primeiro eu separei algumas coisas aqui que são erros e não erros, são coisas que me incomodam e que não sei, né? E eu vou tentar não ser aquele cara que está competindo com o escritor, aquele cara que está competindo com os desenvolvedores das séries. Por quê? Porque esse seriado ele tá tão maduro, né? As pessoas elas estão no hype há tantos anos, e elas já se afeiçoaram tanto aos personagens que elas ficam putas com o comportamento dos personagens, e isso é natural, só mostra que a história é boa. A gente falou sobre isso no vídeo anterior. Eu vou tentar não ir nesse sentido, mas falar sobre algumas coisas que, por exemplo, não dependem da natureza dos personagens. Elas mostram determinadas coisas que eu não sei o que significam. A primeira coisa, e não necessariamente está numa ordem, tá? Eu fui jogando aqui só para eu não esquecer, e coisas bem aleatórias mesmo. O primeiro ponto, a coisa que mais me incomodou nessa série até agora, a coisa que mais me incomodou, assim, eu estava muito apaixonado por essa série. Agora eu tô mais impressionado do que apaixonado. Consegue ver a diferença das duas coisas? Como eu assisti tipo 7 temporadas em 3 semanas, eu tô muito impressionado com a grandiosidade dessa produção, dessa construção, desse mundo que foi criado. Isso daí, sem dúvida, me impressiona bastante. Mas eu não tô tão apaixonado quanto eu tava até, sei lá, a quinta temporada, mais ou menos. Em que dúvidas muito pertinentes eu acho que começaram a aparecer e começaram a me confundir. É, assim, muita gente. Eu vi muita crítica a respeito do terceiro episódio quando acontece aquela treta toda lá, aquela batalha lá da noite contra os Walkers lá. E a batalha ter sido escura, não ter sido tão detalhada, uma série de coisas não terem sido mostradas, e determinado foco, isso daí pra mim é o de menos. É o de menos. Isso daí pra mim é detalhe pequeno. A coisa que mais me incomodou, foi aquela tropa de cavalaria no começo da batalha. Aquilo pra mim, eu não consigo. A série perdeu tipo de 100 ela perdeu uns 30 pontos ali, naquele momento. Naquele momento. Porque é uma coisa que não é justificável sobre nenhum prisma. Então, assim, sobre o prisma da arte da guerra não é explicável. Não tem. Não tem porque você não conseguir enxergar o seu inimigo e cavalgar em direção a uma coisa que você não sabe nem o que é e onde está posicionada. Aquilo não faz o menor sentido para mim. E me feriu bastante, assim. Eu não saí falando sobre isso porque eu não quero contaminar pessoas que tiveram uma impressão super positiva, e as pessoas que tiveram uma impressão super positiva dessa batalha, eu quero que elas guardem essa impressão para si, já que o mundo é aquilo que a gente enxerga. E eu quero que a pessoa que está impressionada e que gostou muito, ela usufrua dessa sensação, porque eu também gostaria de tê-la. Mas quando eu vi aquele monte de cavalo lá cavalgando em direção ao nada, aquilo esgarçou todos os outros detalhinhos de comportamento em campo de batalha que a gente tinha visto até então. Porque tem coisa que você releva porque a história é muito maior do que a disposição das tropas na batalha, mas assim, a posição daqueles cavalos
Broxou e broxou grande. Não vou ficar falando aqui onde que eles deveriam estar e o que que eles deviam fazer, né? Mas concordem aí pra mim que é sem sentido. É você mandar primeiro um batalhão e desperdiçar todas as batalhas, todos os arqueiros, todos os lanceiros, mandando uma tropa que só vai engrossar o exército do gelo, né? Porque afinal de contas todos aqueles cavalos eles foram exterminados e reerguidos supostamente com o poder do Senhor do Gelo. Isso me incomodou bastante. Outra coisa que diz muito sobre a série é aquele copo do Starbucks. Você acredita realmente que aquele copo foi esquecido sem querer? Você acredita de fato que aquele copo foi esquecido sem querer? Não. Essa daqui é uma das séries mais rentáveis de que eu tenho conhecimento. Quanto dinheiro essa série já girou? E quanto de dinheiro essa série não custou também. Você pararia no meio de uma batalha para assistir uma propaganda do Starbucks? E se você parasse para assistir uma propaganda do Starbucks, você ficaria puto com ela e criaria ranço da marca. Ranço da marca. Mas é super divertido falar como os caras são estúpidos, como os cara da câmera são desleixados, porque tinha o copo do Starbucks lá e eles não perceberam, e passou pela filmagem, e passou pela edição, e aí lançaram, foi ao ar depois, e aí você foi o cara esperto que pegou, que pescou e fala, mano, eu descobri uma falha dos caras, e aí você colocou nas suas redes sociais, falou pros seus amigos, todo mundo começou a falar de Starbucks, e o que um patrocinador paga no momento de fazer uma propaganda? Ele paga pela exposição da sua marca e pela relevância que isso gera. Starbucks gerou, assim, é incomensurável, não dá para calcular em dólares o ganho de valor da marca Starbucks depois desse easter egg. Isso diz não a respeito do quanto a edição é cuidadosa, do quanto os produtores são cuidadosos. Isso não diz a respeito da moral dos desenvolvedores da série, que receberam com certeza muita grana para eternizar a marca em um de seus episódios. E não sabemos se isso será editado em conteúdo, por exemplo, aqui digital futuramente. Não sabemos se isso será editado ou não, vai depender do quanto a Starbucks estiver disposta a pagar para manter o copo dela lá naquela cena. Não é algo que me incomoda. A gente vive num mundo em que você não tem que impedir que as propagandas aconteçam, você tem que se imunizar, se inocular contra elas. No máximo isso. A perda do segundo dragão ela foi tosca, sim, mas a gente chegou num ponto em que a gente não tem que ficar julgando muito o que é tosco, a gente tem que julgar o que é necessário. E aqui vai um ponto muito grande. O dragão ele não morreu porque a Cersei, porque a Cersei foi esperta ou porque a Dany ela foi burra. Morreu porque tem alguma coisa aí que precisa ser evidenciada, a imprudência. A imprudência precisa ser evidenciada. E aí a gente já está indo para uns traços do que essa Dany está se tornando. Eu vou falar Dani porque eu tenho preguiça de falar o nome dela, que tem 300 títulos de 40 minutos. Aquilo que ela está se tornando é diferente daquilo que ela é. Então a gente tem uma mudança acontecendo aí no personagem, e isso daí diz bastante sobre a série. O personagem ele vem com valores, e ela vem com uma moral extremamente valiosa, rica, e ela não está sendo ela mesma. Então, assim, você percebe no olhar e no comportamento e o quanto ela se dispõe a tacar fogo num monte de inocentes lá para garantir o trono dela, que é aquilo que ela mais quer, não diz respeito, não condiz com o personagem que foi criada. Então, no olhar e no comportamento e nas decisões, a gente já está vendo que ela não é ela mesma. E o fato de ter se exposto ao risco a qualquer custo e de ter pagado o preço disso com a vida de um dragão, eu acho que diz muito sobre o futuro que essa série tá indo tomar. E assim, esse episódio número 4 ele poderia ter acontecido de infinitos outros jeitos e outras formas, sim, mas me fala um jeito aí que os criadores dessa série podem fazer que cubra todas as possibilidades que você especulou. Então, quanto mais você especulou sobre o próximo episódio, mais você terá frustração, porque é impossível acontecer tudo aquilo que você quer que aconteça. Então, a sua frustração, ela não está no fato do dragão ter morrido, ela está no fato de você ter desejado muita coisa para esse seu episódio. Então, saiba separar o que é produção ruim, do que é frustração de alguma coisa que você esperou muito. Então, muita gente fica puta com essa série e para de assistir essa série logo no começo porque o Ned morre. E aí você fala, porra, um cara que é fodão na história, ele morre no começo pra quê? A morte dele é essencial porque... Lembra que a gente falou que o Senhor dos Anéis é mera descrição de local e aqui é mera descrição de interação de pessoas, narração de interação de pessoas, e você mostra a transformação de cada personagem? Se o Ned não morresse, a família Stark não teria virado o que virou.
Então você tem mortes que são extremamente essenciais para a evolução dos personagens, da maneira como eles se transformaram. A Sansa jamais se transformaria a Sansa se ela não passasse por tudo que a Sansa passou. É mais ou menos isso. Né? Tem um diálogo dela aí com o... Cara, agora eu não vou lembrar. Com o carequinha lá, eu acho que... Não, foi com o cachorro. Ela teve uma conversa em que o cara chama ela de Little Bird, né? E falou assim, nossa, que pena que você passou por tanta coisa, né? E ela falou, se eu não tivesse passado por tanta coisa, eu ainda seria Little Bird. Ainda seria uma passarinha. Isso, cara, faz total sentido. Tudo que ela passou, ela transformou naquilo que ela é, toda essa desgraça e todas as perdas daqui levaram eles ao ponto em que eles chegaram. Agora, a coisa que me incomoda nesse seriado é o quanto os deuses eles não são explicados quando na verdade eles são a única coisa que importa. Embora assim a interação ela seja fascinante, quando você se foca somente na interação das pessoas, ele novamente se aproxima de uma novelinha mexicana por não explorar e não mostrar para você todo mundo que existe. E o mundo que existe é muito além daquilo que está sendo mostrado, porque o destino ele é tão forte e os personagens eles são tão manipulados nessa história que eles passam a ser meras ferramentas na mão dos deuses e das forças que estão em vigor ali. E esses deuses eles não são explorados, eles não são mostrados, quando na verdade eles são a única coisa que importam, porque os seres humanos eles são meras ferramentas na mão dessas entidades. Aí você pode até dizer que eu estou dizendo besteira e eu posso estar mesmo. Nunca confie numa profecia. Pense que eu fiz vídeo de BDO falando para você comprar pedra negra porque estava barata, estava 180k. Não siga meus conselhos de previsão de mercado. O meu ponto o destino aqui nesse negócio ele é tão forte que eu não entendo por que as pessoas se preocupam uma com as outras e não com os deuses. Né? Então, por exemplo, eu acho que assim, se eu tenho uma fé que me faz pensar que se eu tiver um determinado comportamento, eu posso ser levado para um paraíso onde eu tenho a vida eterna, estou te dando um exemplo, não estou falando de religiões aqui. Se eu acredito numa coisa, que se eu seguir um determinado código de conduta, eu serei escolhido e salvo e irei para um paraíso onde eu ficarei lá eternamente, não importa quão gostosa seja a mulher pelada que apareça na minha frente, eu não tenho que olhar para ela, porque é burrice. E lutar contra os meus instintos é a única coisa que eu tenho que fazer, porque essa vida ela é ínfima, ela é curta demais, ela é imbecil, ela é irrelevante perto da grandiosidade da recompensa que me espera e que eu tenho certeza que me espera. Então, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo preocupado com esse momento, já que existem entidades que precisam ser conhecidas e agradadas para que eu tenha a recompensa que eu quero. Entende que no mundo, com entidades tão fodas, com entidades tão poderosas, as pessoas elas não poderiam ser tão preocupadas com o poder entre elas, elas deveriam estar preocupadas em agradar aos deuses que nesse universo existem de verdade e que são tangíveis, são palpáveis, eles interagem com os humanos. Isso é uma coisa que, enquanto não tiver um Silmarillion explicando essas coisas, o protagonismo dos personagens ele é completamente retirado deles. Então, que provas a gente tem disso? A gente tem a Arya. A Arya ela foi escolhida, ela foi levada para um lugar onde ela foi treinada. A Arya, embora fodona, ela, se você olhar para uma outra perspectiva, ela é uma mera ferramenta do Deus que a colocou no caminho que ela enveredou para que ela fizesse aquilo que ela tem que fazer. Então, de quem que é o mérito dela ter, por exemplo, derrotado o Rei do Gelo? De quem que é o mérito? É da Arya, de fato? Ou é da entidade que a construiu? E por que essas entidades elas não estão sendo pesquisadas e por que as pessoas não se interessam em conhecê-las e saber o que elas querem? Isso para mim é uma coisa bem incômoda. Assim, a falta de liberdade que os personagens têm de seguirem os seus próprios caminhos é uma coisa que me incomoda bastante. O Corvo é uma coisa que também faz... essa história do Corvo ela é bem complicada, porque assim...
Em uma parte da história, eu não lembro qual, não lembro em que temporada, em que episódio, quando foi se justificar o porquê o Rei do Gelo ele queria se apropriar do Corvo, é porque o Corvo ele detém todo o passado da humanidade. E isso faz muito sentido. Você matar o Corvo é você acabar com o Museu do Louvre, por exemplo. Uma humanidade, se você tira o passado e o conhecimento da humanidade, você acaba com a própria humanidade delas, porque elas perdem toda a bagagem que elas têm do passado e elas se tornam meros animais interagindo entre si sem nenhum histórico, sem nenhuma bagagem cultural. Então, se ele quer exterminar mesmo a humanidade, o melhor é acabar com o Corvo, porque esse Corvo ele seria capaz de reconstruir todas as bibliotecas e todos os documentos e tudo que se existe a respeito do conhecimento acumulado por todas as gerações até ali. Faz sentido que ele queira matar o Corvo? Faz, mas falta, né? Falta, porque aí o comportamento do Corvo ele é muito esquisito. E quando a gente vai explicar a origem do Rei do Gelo, lembrem-se da conversa do Corvinho. Lembre-se da conversa do Corvinho com a menina que o criou. Você o criou. Você o criou. Sim, eu criei. Por quê? Porque a gente estava em guerra e nossa terra estava sendo destruída e a gente precisava de proteção. Antes disso, ele diz por que você criou isso para que a gente pudesse se proteger. E aí ela diz de quem? A menininha ela fala de você. Então, e isso nos coloca num ponto em que, enquanto isso não for explicado, todo o ego e toda a diferença e toda a interação dos humanos, ela pouco importa, porque a gente tem forças muito maiores que estão coordenando e que estão usando os seres humanos aí como peças de xadrez para os seus próprios interesses. Só eu que tenho essa impressão? Será que só eu que estou muito enganado? Então, aí a gente tem uma batalha de pessoas que querem o trono. Quem vai ocupar esse trono, para mim, pouco importa, porque no fim das contas, cada uma dessas peças ela está sendo manipulada por entidades que a gente não entende o que são, como agem, por que são e por que estão aí. Isso me incomoda muito, né? Então, o Deus do Fogo lá, ajudando na guerra contra o Rei do Gelo, que entidades são essas? Para no fim das contas você ver que a Dani ela tá indo para um caminho que já não é mais dela. Ela foi possuída pela mesma loucura que ela visava combater. Então quando ela diz I'm not my father, mas tá becoming, né? Tá se tornando. Tá se tornando e isso foge do controle dela. Aí é legal porque assim, o objetivo dessa história é realmente deixar você sem saber o que vai acontecer depois. E nisso os caras são grandiosos. Nisso os caras são grandiosos. A Dani seria uma boa rainha, talvez fosse outra louca despirocada. E o Jon? O Jon é mestiço, então ele não é 100% Dragon Blood lá. Então ele seria um rei, talvez ele fosse um rei meio bom, né? Então seria melhor que todo mundo da linhagem do dragão morresse, que ficasse um ser humano que fosse justo e que fosse uma Cersei. Não, Cersei não, né? Não, Cersei não pode. Mas que fosse uma Sansa ou que fosse um anãozinho desse daqui. Não sabemos, não sabemos. Então, no sentido de deixar você na expectativa, sem entender bolhufas e sem saber o que vai acontecer, essa série ela cumpre de forma genial aquilo que ela se propõe a oferecer. Mas quando acontece, independente do que aconteça, eu acho que faz pouco sentido, né? Quando você mostra logo no começo do seriado uma imagem dessa Dani tendo uma visão que supostamente significa alguma coisa, em que ela vê a cidade destruída e o trono lá na capital onde estão os Lannisters, e ela tenta encostar nesse trono e não consegue, e esse trono ele tá cheio de gelo, Snow, né? O que é que isso representa? E se ela é uma visão tão representativa assim, até que ponto vale todo o esforço se tudo está escrito? Se tudo está escrito. É, então o corpo ele tem todo esse acesso ao passado, mas em alguns momentos do seriado, quando ele vai ver o Ned lá, vendo o bebê da irmã dele, quando em alguns momentos, até quando ele é tocado, por exemplo, você percebe que o passado ele pode ser alterado, sim. Aquele episódio do Hold Door lá, né? Do Hold the Door, Hold the Door, Hold the Door. Aquele episódio, ele mostra que um retorno, uma interação, ela pode transformar completamente o destino das coisas. Pararam para pensar nisso?
Que se o Holdor ele só se chamou Holdor durante todo esse tempo, porque em um momento durante o estudo do Corvo ele voltou lá e alterou isso, e essa alteração que ele causou se estendeu durante todo o tempo daquele momento do retorno até o presente momento, onde ele estava lá segurando a porta, significa que essa história ela pode ser alterada e que a gente está mexendo aí com uma força muito poderosa que não está se manifestando da maneira que deveria se manifestar. Então, afinal de contas, quem é o Corvo? E isso, o fato desse Corvo ter me feito perder o sono até aqui, é, especulado tanta coisa assim até aqui, já mostra que essa história ela é muito foda, porque ela é muito profunda, mas ao mesmo tempo inconsistente e dando foco muito em coisas que não fazem a menor diferença. Então, eu termino isso com. Por quê? Porque entender as pessoas e não os deuses, que afinal de contas são os elementos que supostamente são os mais importantes e os que mais devem ser satisfeitos aqui. Quem são essas entidades? Se os caras eles passam a vida inteira e sempre viveram e estão lá interagindo entre eles durante todos esses milhares de anos, como é que eles não entenderam essas entidades, essas divindades, para saber exatamente o que elas querem, para agir de acordo com o que elas precisam? Ao invés de serem peões, de serem peças no tabuleiro do jogo desses deuses, achando que elas têm liberdade para tomarem decisão, quando na verdade elas não têm. Todo o treinamento da área foi feito para que ela terminasse lá, sendo guiado pelo Corvo, naquele momento específico, em que a vida dos humanos pouco importava. Parece que assim, a gente precisava meramente de um controle populacional, porque a natureza estava sendo destruída e o exército do gelo estava ali para isso. Entende? Que a gente está dando foco demais no ego de personagens que, no fim, eles são irrelevantes perto dos interesses dessas entidades que não são explicadas. Eu acho que eu falei umas 300 vezes a mesma coisa. Mas é porque eu tô falando pra mim isso. Eu tô falando pra mim isso e daqui exatas 2 semanas eu vou assistir esse vídeo e vou ver o que é que mudou e o que foi esclarecido e o que não foi. Como uma bosta esse vídeo, né? Desculpa por eu ter postado reflexões assim tão confusas. E eu espero que não tenha estragado a experiência de ninguém. Vamos ver o que vai acontecer.